Esse podcast é apresentado pela revista Bravo. A necessidade de se expressar é tão grande que ultrapassa a crítica, qualquer coisa. É uma frase que eu falava, se eu não fosse artista, eu seria vagabundo. Tem aquela coisa do pessoal meio que dizer que artista é vagabundo, né? Tipo, o menino tá fazendo merda, o cara diz, ele tá fazendo arte. Sempre a arte colocada no lugar errado. Eu sempre ficava imaginando isso, tipo, duas pessoas conversando, aí eu ficava assim, sentado e pensando, será o que essas duas pessoas realmente queriam dizer pra outra? Esse é o Pedro Vinícius, um jovem artista pernambucano que, com suas tirinhas que misturam desenhos ágeis e coloridos, com frases curtas que debocham de situações do cotidiano, virou um fenômeno nas redes sociais. Pedro foi uma espécie de guru da anti-autoajuda digital durante a pandemia, oferecendo um escape e identificação para a torrente de sentimentos difíceis que assolavam um país em isolamento. E de lá para cá, continua tocando como poucos nas feridas da vida contemporânea. Eu sou Pedro Garcia de Moura e esse é Emoção Criativa, um podcast sobre criatividade, mas não da criatividade que vem de fórmulas, tendências ou de referências, e sim daquela que surge de dentro da gente, da expressão verdadeira das nossas emoções e da nossa individualidade. Para quem quiser mergulhar mais fundo nesse processo de autoconhecimento através da criatividade, o livro Emoção Criativa está disponível nas principais livrarias virtuais. Você encontra todas as informações sobre ele e os links de cada episódio do podcast no site emoçãocreativa.com. Quando o algoritmo me presenteou com o trabalho do Pedro durante a pandemia, eu fiquei muito impactado com a sua mistura de profundidade e sensibilidade por trás da ironia e da nobre arte do deboche. Talvez porque muitas das suas frases vêm através da observação de pessoas e situações ao seu redor. Uma espécie de fotógrafo de pensamentos. Mas o que será que faz com que a sua sensibilidade consiga captar fragmentos tão potentes e incomodamente verdadeiros? É isso que a gente vai tentar descobrir nessa conversa. Da onde vem esse olhar aguçado e o que está por trás da sua visão de mundo? Como um artista tão jovem, que desde seus 14 anos já consegue agradar desde infantes até idosos com a sua obra, tem tanto a dizer? Talvez seja justamente pela proximidade com a sua infância. E quando ele conta qual a primeira cena em que se lembra de entrar em contato com a sua vocação, já dá para ver que o seu trabalho sempre foi intuitivo e contestador. Eu peguei a Bíblia da minha avó e fiquei desenhando, uns 5 anos, desenhando várias caveiras, uns bonecos, a Bíblia dela, e eu desenhei, até hoje eu tenho as páginas que eu arranquei pra guardar. E o que ela falou? Eu nem lembro, porque faz muito tempo, mas eu lembro que há pouco tempo atrás eu encontrei na biblioteca assim, nela pequena, eu mexendo assim no livro, eu encontrei, aí eu arranquei sem ela ver, e trouxe, guardei, foi bem doido, porque eu peguei assim, do nada, e comecei a desenhar vários bonecos, orelhudo, assim, nos textos da Bíblia, foi muito engraçado. Por que você teve essa vontade de desenhar na Bíblia? Não sei, eu acho que a necessidade de se expressar, eu acho que o único papel que eu tava na mão na hora, não sei. Porque geralmente as crianças têm uma mania de ter um papel e já começar a rabiscar, eu acho que eu já tava querendo me expressar de alguma maneira. Mas você já sabia ler na época? Não, eu demorei bastante para aprender a ler, eu vim aprender com 10 anos, porque eu só ficava desenhando nas agendas, nos cadernos, aí as professoras mandavam na minha agenda, não fez nada, só desenhou, aí minha mãe trocou de escola, aí na outra escola eu fiquei meio que sem amigo, eu mesmo que me isolei, só fiquei desenhando, aí eu virei amigo das colegas também que só desenhavam, eu demorei bastante para me alfabetizar. Nessa época, quando você ficava desenhando, você ficava ali só rabiscando? O que você desenhava? O que você pensava na hora que você estava desenhando? Ficava desenhando os alunos, eu ficava meio que desenhando a professora, as coisas estavam ao meu redor e também desenho animado, que eu gostava de Bob Esponja. Então era tipo observação do que estava ao seu redor, né? Eu desenhei bastante, eu desenhei tanto que lotou, aí minha mãe acabou jogando, eu joguei bastante, desenho meu, acho que uns 5 anos pra cá que eu venho guardando, mas eu cheguei a jogar bastante mesmo. O seu trabalho hoje em dia, tem muita coisa que você pega, frases que estão ao seu redor, né? É verdade, eu fico observando sempre as coisas. E eu fiquei viajando que na Bíblia
já era você pegando o texto de outras pessoas e incorporando ali no seu desenho. Verdade, acho que eu já tava ilustrando Apocalipse. Eu acho que é muito engraçado, porque o teu trabalho acho que é justamente isso, né? Que você tá ilustrando o que tá ao seu redor. Verdade. Porque essas frases que você põe, muitas são de observação, né? Muitas são, eu sempre tô andando com meu caderninho de esboço, aí eu percebi que tinha mais coisa escrita do que desenho. Aí eu comecei a vasculhar, comecei a juntar uma com a outra. E como é que é quando você sente que uma frase é legal? Como é que bate em você? Bate-me às vezes com. Eu inventei meio que uma técnica, eu chego pra minha mãe e falo: Olha, essa frase aqui é de um escritor, de uma escritora, ou de uma pessoa normal. Aí eu invento assim, aí se isso aqui é boa, é porque eu sei que é boa, porque geralmente, como é mãe, eu falo: Não, tá muito bom. Se tá bom, então tá muito ruim. Aí eu uso meio que assim, estatística, assim, dizer, que é de outra pessoa, dependendo do que diz, é o verso, tá bom, se tá bom. Mas o que te motiva? Por exemplo, você tá ali com teus amigos, eles falam uma frase que você acha interessante, você pega pelo sentido, você pega pela sonoridade, você pega pelo que essa frase te desperta, o que você acha que ela pode despertar nos outros, você tem consciência do que é que te toca? Eu acho que é, querendo ou não, deixa eu ver uma maneira de explicar melhor. Eu acho que uma frase que ninguém dizia, que ninguém tinha coragem de dizer. Eu sempre ficava imaginando isso, tipo, duas pessoas conversando, aí eu ficava assim, sentado e pensando, será o que essas duas pessoas realmente queriam dizer pra outra? Que às vezes a pessoa fala, essa blusa tá bonita, a gente diz, tá bonita sem achar bonita. Aí eu ficava meio querendo tirar aquela poeirinha que fica debaixo do tapete, no caso, os demônios do ser humano, meio querendo isso. Aí quando fala alguma coisa, meio que engraçado, eu anoto, Quase como que se você quando você sente que a verdade conseguiu escapulir. é isso. Quando eu sinto que a verdade se esconde, aí quando ela aparece, aí eu já anoto. Você consegue se lembrar da primeira vez que você teve essa sensação de descobrir a verdade escapulindo? Lógico que não, porque eu acho que eu venho fazendo essa observação desde eu muito pequeno, que eu ficava assim no meu canto, na escola, eu ficava observando as outras crianças, o jeito delas fazer as coisas. Eu não sei, não consigo me lembrar. Mas nessa época você já ficava ligado, tipo: "Caramba, elas não estão falando a verdade"? Aí eu ficava, quando eu era bem pequeno, eu ficava tipo, de longe assim, aí eu via as crianças brincando, eu ficava meio que pensando, será que são verdadeiras? Aí chegou um ponto de eu meio que nem querer ter muita amizade. Aí depois o filme soltando, que eu ficava só de observação, não sei se era por conta da timidez, que a timidez tem muito de observar o outro, né? E quando você falou dos demônios, né, que conseguem escapulir, fiquei pensando nos demônios que você ficou desenhando na Bíblia também. É verdade. Até hoje eu tenho, era tipo uns bonequinhos assim, orelhudo, com um cabelão, um olho mais alto que o outro, uma doideira. Mas ali você sabia o que era a Bíblia, o que significava, ou pra você era só um livro? Pra mim era tipo só um papel, era tipo papel, um guardanapo, era só É, mas coincidentemente já foi um lugar onde, enfim, muitos dos demônios são aprisionados ali, né. é verdade, Acho que é era verdade, você já fazendo a verdade da Bíblia escapulir, né. é verdade. Também tem um ato meio que muito corajoso, né, meio que desenhar na Bíblia. Quando você para pra pensar é muito simbólico. Mas você acha que quando eu te perguntei dessa cena que teria sido a primeira que você entrou em contato com a sua vocação, você sente que é porque hoje você entende que aquilo era uma Bíblia, e então era uma coisa muito simbólica, ou você acha que é porque na hora mesmo foi um momento onde você estava conseguindo botar a tua verdade pra fora? Eu lembro bastante dessa, mas foi um dia bem, simbólico por conta que eu lembro que era um clima de sexta-feira, 11h, 11h30, aí estava meio que meu pai meio que agitando a minha cama pra me dormir, aí eu meio que sentado na cama, assim, eu peguei a Bíblia e comecei a rabiscar. Aí eu deixei, aí depois com 14 anos eu reencontrei, aí eu rasguei e guardei, tá até hoje no meu pasta. Qual foi a primeira vez que a sua cabeça explodiu com alguma obra, de qualquer tipo, livro, música, filme? Quando eu descobri Tunga, Cildo Meirelles, Diana Varejão, eu fiquei, caramba, eu queria fazer isso.
Eu lembro que eu pequeno eu pegava uma bola, aí eu descobri bem novo, assim, Marina Abramovic, essa arte bem que geralmente as pessoas não conhecem, né. Aí eu lembro que eu peguei uma vez um artista chamado Paulo Bruschi, que ele é de arte postal. Uma vez eu vi uma revista, aí eu achei interessante, aí eu fiz uma bolinha de papel, aí disse que era uma arte, porque eu tinha descobrido o Nelson Lerner, aí eu vi que ele meio que se apropriava dos materiais. As obras que mais me impactou foi aquelas obras de Adriano Varejão, que é tipo uns cortes, sabe? Sim, nos azulejos. Tem uns azulejos. Eu acho que foi as obras que mais ficou na minha mente, assim, pequena, assim, acho que eu tinha uns 12 anos quando eu vi. E o que que você sentiu? Porque no Brusque você falou que era de fazer arte com o que estava ali ao teu alcance, né, tipo uma bolinha de papel. Mas com a Varejão, o que que foi que você sentiu com esses azulejos, com esse corte? Eu acho que foi tipo o ser humano parece ser bonito, mas por dentro ele tem aquela carga pesada. Eu acho que foi isso que eu sempre ficava meio que dá até pra brincar com a verdade, né, tipo, os azulejos são bem bonitos por dentro, mas por dentro tem tipo aquele sangue. É como se ela tivesse feito a verdade escapulir, né. É isso, eu acho que foi isso que me impactou. Qual você diria que foi o seu momento de maior plenitude criativa, onde você sentiu que o que existia dentro de você estava sendo transformado em expressão artística? No dia que a uma professora já chamada Joyce Torquato, era professora de arte plástica, ela me convidou pra eu pintar, assim, um muro, aquelas coisas de escola, sabe, né. Eu tinha 13 anos, eu acho. Aí ela me convidou, aí quando a gente é criança, quando tá meio que entrando na pré-adolescência, a gente meio que perde a atenção dos pais, de todo mundo ao redor, né, que a gente tem geralmente quando tem 2 anos, 5 anos lá. Aí eu estava lá tranquilo, assim, ela me convidou, acabei topando. Aí quando eu estava pintando, assim, na escola, o pessoal começou a chegar pra ir buscar os filhos da escola. Aí eu comecei que estava todo mundo olhando pra mim, eu pensei: "Caramba, eu tô fazendo aqui um trabalho". Meio que o pessoal não estava falando, mas pelo olhar eu estava vendo que era uma coisa positiva, uma coisa boa. Eu acabei acho que esse foi o maior momento, assim, que eu descobri que eu meio que pensei: "Não, acho que eu vou ser artista". Fico pensando aqui, porque eu faço esse papo com muitos artistas em variados estágios de carreira. Talvez você seja, por enquanto, o mais novo do, do programa, mas ouvindo a tua conversa, ou pelo menos a tua resposta às primeiras perguntas, me dá a sensação que quando você pintou, é como se você tivesse deixado o seu artista escapulir ali naquele momento e estavam apreciando ele, né? É verdade. Eu percebi, eu disse: "Caramba, agora eu estava ali sem ter atenção, agora tá meio todo mundo olhando pra mim, coisa interessante". Eu fiquei meio que naquela coisa de criança, né, eu lembro que eu pra chegar em casa, eu melei minha calça pra dizer que estava pintando. Foi engraçado. Por que que você melou a calça? Porque eu estava vendo a professora que é artista plástica, ela toda melada, achei tão bonito ela pintando assim, a roupa dela com os pingos de tinta, assim, o verde, o amarelo, o azul, aquela coisa bonita. Eu disse: "Parecia uma pintura de pó". Eu estava caramba, eu peguei e fiquei melando, assim, a minha escondida pra dizer que eu estava pintando. Eu acho que era meio que uma afirmação, querendo me afirmar que eu estava pintando, que eu queria ser artista, de alguma maneira, acho que era isso. Porra, muito maneiro, cara. Porque eu vejo que a tua obra, ou pelo menos a tua sensibilidade artística, é sobre essa questão da verdade que tá dentro, das coisas que são escondidas e que vão pra fora, e como que você cria vestígios visuais daquilo, né. E eu achei muito maneiro, porque quando você se colocou artisticamente pra fora ali naquele muro, como aquilo não foi só suficiente a sensação que você sentiu, você criou vestígios visuais em você mesmo, né. Verdade. Eu quis meu, aí quando eu cheguei em casa, eu estava pintado até o cabelo, aí minha mãe disse: "O que aconteceu?" Eu disse: "Não, foi eu que pintei o muro". Mentira, eu pintei só um cachorrinho bem pequeno. Eu lembro que eu passei vários anos contando a todo mundo que eu pintei um muro, só que era um cachorro bem pequeno. Era a maior obra, Leonardo da Vinci que pintou Mona Lisa, era tipo eu que pintei um muro, eu dizia: "Pintei um muro". Aí todo mundo dizia: "Nossa, pintou um muro", eu: "Não, pintei um cachorrinho". Eu escondendo a minha verdade, ó. Mas quando que você entendeu que você gostaria de ser artista? Teve algum momento? Logo depois disso, ela me escreveu,
em um concurso de desenho, assim, infantil, era sobre meio ambiente. Aí me deram uma cartolina para, acho que era 50 alunos, 50 pessoas. Aí eu lembro que eu fui o último a sair da sala, aí eu fechei a cartolina todinha, era tipo uma paisagem, assim, uma casinha, aquele desenho assim, paisagem. Entregou e depois eu saí em primeiro lugar e ganhei uma viagem. Eu acho que isso foi dando impulsão, uma loucura, porque eu saí em primeiro lugar, eu nem esperava, eu pensei que eu ia ficar em terceiro, eu nem ia ganhar. Muito engraçado. E você acha que ter ganhado esse concurso fez você se enxergar como artista? Eu acho que é tipo, você faz uma coisa aqui, é tipo, eu pintei um muro, aí eu fiquei feliz, fiquei com aquela coisa assim, bem viva de time impulsando a criatividade. Logo depois eu participei dessa competição de desenho, acabei ganhando. Aí eu acho que isso tudo, querendo ou não, vai dando gás pra gente ir indo, porque geralmente os artistas criam não pra nós, geralmente nós cria pra as pessoas, na verdade. Eu acho que eu fui vendo que eu estava fazendo alguma coisa legal, eu fui dando continuidade. Tinha até uma frase que eu falava: "Se eu não fosse artista, eu seria vagabundo". Eu escrevia toda hora essa frase. Antes de começar a fazer as tuas frases, os seus desenhos. Eu escrevia no meu caderno, aí eu lembro que eu escrevi no caderno escolar, eu botei bem grande assim: "Se eu não fosse artista, eu seria vagabundo". Caraca, mas essa você não ouviu ninguém falando, né, essa veio de dentro. Não, esse é meu dito. Tem aquela coisa do pessoal meio que dizer que artista é vagabundo, né. Tipo, o menino tá fazendo merda, o cara diz: "Ele tá fazendo arte". É verdade. Aí sempre a arte colocada no lugar errado. É como se você já tivesse percebido que a relação com a arte já era também cheia de não verdades, né. É verdade. Que doido. E aquela frase do Elliot Sica, né, é tipo a tua versão da frase dele, né. Seja marginal, essa é verdade. Elliot Sica eu também gosto bastante, já vi documentário, gostei bastante da figura dele. Maneiro, cara, porque parece que você teve desde sempre uma clareza sobre o teu destino, sobre ser artista, né, que eu acho que isso não é comum. Não sei se tem artistas na sua família? Artista, não tem muita artista não. Sei lá, eu vi uma mulher, assim, tatuada na rua, eu ficava: "Nossa, essa mulher é muito bonita". Eu vi um cara, assim, com vários pinças, eu ficava: "Meu Deus, isso é muito bonito". Eu sempre tive gosto pra o que era meio que considerado esquisito, não era legal. Eu sempre tive gosto pra isso, acho que é o espírito já da arte, não sei, dentro de mim. Mas por que que você acha que quando você via esse esquisito, você se sentia esquisito? Acho que era tipo o eu de dentro de mim, que era esquisito, meio que dava uma identificação. Acho que era isso. Qual foi a pior coisa que aconteceu ou que você ouviu de alguém que quase podia ter feito você desistir desse caminho da arte? Aconteceu algum episódio? Acho que não, porque geralmente, os avós não entendem, né, e falam: "Não, papel não dá dinheiro", porque eles acham que tudo se resume a dinheiro. Aí eu sempre achava comigo: "Não, tô fazendo trabalho", também a necessidade de se expressar. Era a necessidade de se expressar é tão grande que ultrapassa crítica, qualquer coisa. Quando você fala necessidade de se expressar, o que que você sentia que tinha tanto necessidade? Era sofrimento, era alegria, era um transbordamento? Fala um pouco sobre esse sentimento de necessidade de se expressar. Eu lembro que no final de 2018 para 2019, aí todo dia eu pegava uma cartolina, pintava assim, botava ela no quintal da minha avó, pegava assim, que lá é grande, aí eu botava assim na parede, colava várias fitas e pegava tinta, misturava com terra e pintava uns rostos todos expressivos. Aí eu acho que era uma necessidade, não sei, eu acho que botar pra fora o que eu tava sentindo. Aí tem desenho que é muito colorido, já tem desenho que é muito preto, derramado tinta, aquela não bonito, ele é muito expressivo, as pinturas. Até hoje eu tenho guardado as cartolinas, eu acho que eu pintei 4. E você sempre tinha vontade de guardar? Não chegou essa vontade, depois que eu joguei me arrependi. Aí eu joguei vários desenhos meus que era, sei lá, quando eu tinha 12 anos, 12 anos pra trás, eu joguei bastante desenho meu, outros mofaram, molharam, o que valia era tipo, fez, morreu, só porque eu não gostava do que eu desenhava. Aí eu desenhava, rasgava, jogava, aí minha irmã também desenha, ela desenhava, eu ficava com inveja do dela, dizia: "Porra, queria desenhar isso".
E quando que você passou a gostar do seu trabalho? É difícil a gente gostar, porque não é geralmente crítico no trabalho. Eu comecei a gostar quando eu descobri arte digital. Eu já não tinha aquele trabalho de melar minha mão, apesar de eu ainda pintar hoje em dia e desenhar e tal. Mas eu não posto nas minhas redes sociais. Mas eu acho que quando eu descobri a arte digital, acho que mudou completamente o jeito de eu ver o trabalho. Comecei a gostar. Conta que eu já mesmo comecei a me esculachar, eu botei atrás de todos os desenhos ruins. Apesar de eu saber que o desenho não é ruim, eu gosto do desenho. Mas eu meio que quis afirmar antes que viessem pessoas dizer, tá muito ruim. Eu vi uma entrevista tua também, você falando sobre como você estava sempre em busca de um traço próprio. Resumindo, aí chegou 2020, quando começou a pandemia, né, aquela coisa toda, em isolamento social. Aí no meio do isolamento social eu tava pintando abstrato. Só pintava preto e branco, rosa e amarelo. Aí quando chegou na metade do ano, bem no começo do ano eu fiz um arte que era Fica Triste no Já, a gente não passa. Esse desenho ficou bem famoso, assim, o pessoal compartilhou, mas não de viralizar, sabe? Aí uma menina da Trip me convidou pra fazer uma matéria, eu fiz bem pequena assim, artista pernambucano de 15 anos, faz sucesso na rede social, só porque, sei lá, eu tive 2.000 seguidores. Esse desenho fez bastante sucesso, quero ficar triste no Japão, então não posso ter que ver, durou muito tempo. Aí, Mônica Ios viu esse desenho que é, às vezes é feito de obstáculos, eu tropeço em todos, era uma coisa assim. Ela compartilhou, aí foi falar de Bela e viu, aí ela por começou, aí foi entrando no seguidor. Aí no outro dia eu tava almoçando assim, o jornalista me ligou, sem entender nada, até hoje eu não sei como ela conseguiu o número. Doideira. Agora, ouvindo um pouco melhor a tua história, e que você falou que no começo da tua vida você ficava afastado das pessoas, né? Você ficava ali meio que isolado no teu mundo. Eu gostava de ficar com o pessoal mais velho. Eu ficava com meu bisavô, meus amigos eram tipo meu bisavô, amigo do meu bisavô, a minha bisavó, minha avó. Eu gostava de ficar no meio dos velhos, assim, conversando e tal. Aí na escola eu ficava no recluso, acho que só com, sei lá, 3 amigos, 4. Porque olhando dessa maneira, parece que estar em isolamento era uma sensação familiar para você, né? Como se você já tivesse preparado para lidar com o que o mundo estava experimentando. Eu acho que é por conta de ter contato com meu bisavô. Aí depois eu fiquei com meu avô, depois dele morrer, ficava se conversando. E eles eram engraçados? Meu bisavô era bem engraçado. Meu avô era engraçado também. Aquele engraçado humor de velho, sabe, né? Hoje tá muito animado, amanhã já tá achando tudo uma merda. Aí mais tarde já começa a achar mais legal. Aí no outro dia tá achando tudo uma besteira. E você diria que tem um pouco dessa linhagem do humor do teu bisavô e do teu avô passou para você? Eu acho que sim. Eu acho que passou. Qual foi a coisa mais importante que aconteceu ou que você já ouviu de alguém que, pelo contrário, te ajudou num momento difícil? Eu acho que no momento da pandemia, quando eu vi as pessoas, sei lá, dizendo, eu perdi um pai, perdi alguma pessoa da família e consegui dar uma risada com o desenho seu, eu acho que isso era a melhor coisa, porque estava mal também, ali isolado, sem ter contato com muita gente. Eu acho que a melhor coisa foi saber que estava conseguindo ajudar as pessoas a sair daquele momento chato, político, pandêmico, aquela coisa toda. Eu acho que a melhor coisa foi isso. Qual foi o livro que mais te impactou na sua vida? Eu acho que o livro que me impactou, assim, de mexer com sentimentos, acho que foi Só Garotos, da Patsy. Eu acho que eu gosto bastante desse livro. A maneira que ela narrava ali a história, o fotógrafo, né? Demorei para terminar de ler. Não porque era difícil de ler, porque era tão sensível que eu deixava, ela dizia, não, vou ler, deixa essa página para amanhã. Não, vou deixar essa para amanhã. E nunca dava continuidade. É muito doido. Conversando contigo, tenho a sensação. Tem muita gente que tem dificuldade de se enxergar como artista, né? E é muito engraçado porque parece que você já tem essa consciência, porque quando você fala desse livro, para mim é um livro que consegue muito falar sobre como é que é a vida de um artista, como é que é ser artista. É verdade. Então eu acho muito maneiro, porque, mais uma vez, parece que esse viver artístico, esse existir artístico, é uma coisa que já não só te toca, mas como você também aceita. Eu acho que é verdade. Eu acho que esse negócio de meio que conseguir me afirmar artista, eu acho que é privilégio, assim, de, sei lá, minha mãe ver meu pai que fazer bem pra mim, é meio que dizer, não, deixa ele,
Depois, não sei, assim não se preocupava muito o que ele vai fazer da vida, aquela impressão que geralmente tem, né? Você sente que você teve o apoio dos seus pais nesse sentido? Tive. Quando eu comecei a desenhar, não, é legal, e depois eu comecei a desenhar uns desenhos muito loucos. Aí eu comecei a ter medo dos desenhos que eu fazia. Eu fazia uns desenhos muito loucos mesmo, tava bem underground, aquela coisa punk. O boneco usava só preto e branco. Era tipo um boneco comendo a cabeça do outro. Aí eu botava assim bem em cima. Aí no meu quarto era uma parede, e as paredes quase todas eram cheias de tela, desenho pregado na parede. Aí tinha um banheiro que era dentro do meu quarto. Aí às vezes ela ia usar o banheiro de madrugada no meu quarto. Aí ela deixava a porta aberta porque eu tava dormindo. Aí ela ficava vendo os bonecos olhando pra ela. Ela, meu Deus, não, tem que dar uma revisada na tua mente. Aí agora tá engraçado, fica ouvindo uma coisa tão punk e agora eu já tô desenhando meio que, sei lá, um bonequinho fofinho, né? Muita facilidade de mudar de estilo. Percebo que eu já fiz vários estilos, pintura abstrata. Até hoje eu ainda tô pintando. Na antiga casa que eu morava, agora eu tô montando um estúdiozinho de pintura. Aí eu tô começando a pintar espalhei vários papéis, assim, tô pintando bastante desenho grande. Maneiro, porque eu acho que por mais que você mude de estilo, que você falou, a sua estética pode não ser punk, mas eu acho que a atitude, tanto de contestação quanto daquela história do faça você mesmo, né, tem tudo a ver. É verdade. Eu acho que é tipo um punk fofinho. Se você olhar direito os desenhos, você acha que é fofo, mas sei lá, tem um cara meditando aí, puta merda. É tipo uma coisa. Você acha que é fofinha, é tipo enganar, assim. Uma coisa que, sei lá, as tiazonas do WhatsApp achasse que era tipo uma frase motivacional, fosse uma, sei lá, todo dia vai dar errado. Queria uma coisa assim. É, isso é muito punk, né, que é você pegar o convencional ali e subverter, né. É, me deram isso. Aí eu acabei me encaixando bem, pessoal. Tem uma ideia aqui. Se eu pegar meio que uma coisa fofinha e misturar com uma coisa que talvez seria, sei lá, nojenta, pessimista, eu acho que eu consigo chegar lá. E muito maneiro também, porque a Patti Smith, ela é do punk, mas ela é um punk poético e belo. É verdade. E eu sinto que o teu trabalho tem essas camadas do protesto, da subversão, mas tem também da beleza e da poesia. É verdade. Eu gosto bastante sei lá, ler poesia paulinista, que eu gosto, Clarice Lispector. Que conselho você gostaria de dar para o seu eu do futuro, imaginando como a vida adulta pode afastar a gente da nossa potência criativa? Não se perder com a criança que existe entre nós, eu acho que isso é o mais importante. Eu quis se lembrar que a inocência da criança, sem a maldade, né? Você sente que você está conectado com esse sentimento? Eu acho que sim, porque quando você meio que entra na adolescência, sei lá, você meio que quer crescer logo, quer ir pra faculdade, quer se tornar uma pessoa adulta e responsável. E geralmente quando você meio que começa a desenhar desenho infantil, isso eu acho que é um ato meio que de manter a criança viva. Comecei a pegar meus cadernos, assim, os que sobraram, os que eu não joguei, os desenhos antigos, comecei a me inspirar nos meus desenhos antigos, assim, sei lá, eu tinha 6 anos, 4 anos. Porque a gente, criança, a gente tem um negócio underground, sei lá, pega um copo, uma tesoura e fica brincando ali com coisa perigosa. Já percebi que criança gosta de brincar com faca. Já percebeu isso? Aí o cara dá um boneco, um carro ou boneca, não sei, aí o espírito infantil, ele vai lá e quer um negócio perigoso, que é o alicate, e quer botar na mão, e quer arrancar, é uma doideira. É verdade, né? Não deixa de ser um pouco do que você faz, né? Só que metaforicamente falando. Que eu acho que, na verdade, para você poder rasgar o azulejo, você precisa ter um material cortante para fazer a verdade escapar, né? É verdade. Você tem que ter uma lâmina, alguma coisa. Até a própria mão tem que rasgar. Nesse sentido, essa lâmina, né, a ironia é muito afiada, que eu acho que você tem, além dessas múltiplas características do seu trabalho, eu acho que você utiliza muito essa lâmina da ironia para fazer essa verdade escapulir, né? É verdade, eu gosto de usar a ironia bastante. Nesse episódio com Pedro Vinícius, ele contou como sempre sentiu a necessidade de se expressar. Amparado por uma família que o apoiava nas artes, diferente de muitas que também estimulam o aprendizado, mas quando isso vira uma escolha de carreira logo desencorajam, o Pedro tem uma consciência surpreendente da sua vocação como artista. Devido à sua dificuldade no aprendizado da leitura e de lidar com a falta de transparência das relações humanas,
Pedro se retraiu socialmente, aguçando cada vez mais seu poder de observação e fazendo-o conviver com seus familiares mais velhos. E isso não só fez com que seu olhar fosse capaz de detectar essas incongruências entre sentir e expressar, como também deu a ele um senso de humor que muitas vezes parece ter a maturidade de uma pessoa bem mais velha. De certa maneira, é como se ele já tivesse vivido numa espécie de isolamento social, e quando veio a pandemia ele pôde mostrar pra gente como é que ele enxergava o mundo. Toda criança é o centro das atenções, e logo quando Pedro sentiu que essa fase estava passando, a sua profusão artística e o seu talento incontestável logo começaram a compensar essa perda de protagonismo. E ele parece manter uma conexão muito forte com a sua criança, tanto pela ingenuidade e autenticidade, como também pelo fato de continuar gostando de brincar com objetos perigosos. E é através do uso da lâmina da sua fina ironia que ele corta essas camadas de inverdade de tudo que está ao seu redor, revelando o seu artista para o mundo e liberando os nossos demônios internos. Com Pedro, eu aprendi uma coisa óbvia, mas que só talvez alguém tão próximo da infância pudesse perceber, tanto em idade quanto da inspiração que ela traz para o seu trabalho, que é esse conceito de que a criança é underground, ou seja, que ela rompe com o status quo. A criança já parte do não, porque tudo que ela quer fazer é proibido. Por isso, as crianças e jovens são muito mais corajosos e também inconsequentes do que os adultos. Eu concordo plenamente com essa visão e reflito muito sobre como é possível nos reconectar com essa coragem, principalmente da coragem de nos tornar quem somos de verdade. As conversas aqui no podcast são uma espécie de engenharia reversa, para descobrir como indivíduos fora de série conseguiram enfrentar as dificuldades nessa jornada de conexão com a sua essência ao longo da sua vida, ou de reconexão com a nossa criança. Falar com Pedro foi uma experiência única, como se eu estivesse falando com um intérprete que sabe falar a língua dos adultos, mas que entende como poucos o que significa realmente ser criança. Você pode acompanhar o trabalho do Pedro nas suas redes sociais e agora também em seu primeiro livro pela editora Cobogó, Tirando Tudo, Tá Tudo Bem. O link para tudo isso você encontra na descrição do episódio. Se você gostou desse episódio, você pode seguir e dar nota na sua plataforma favorita. Se você acha que alguém que você conhece pode gostar do tipo de reflexões que a gente faz por aqui, compartilhe. Você acabou de ouvir Emoção Criativa. A edição e mixagem é feita pelo Vitor Marques. E a trilha que você está escutando foi composta especialmente para esse podcast pelo Lucas Vasconcelos, o nosso convidado do primeiro episódio. Você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas. Eu sou Pedro Garcia de Moura, muito obrigado por acompanhar esse episódio e até a próxima.